Olá, prezados alunos, tudo bem? Eu sou a professora Renata Furtado de Barros e estou aqui nas discussões com vocês na nossa disciplina sobre educação em direitos humanos. Na aula de hoje, a gente continua falando sobre como o sistema brasileiro protege os direitos humanos, falando mais especificamente sobre a questão dos tratados internacionais. Eu já disse para vocês em aulas anteriores que a proteção dos direitos humanos se dá com uma preocupação de compreensão de que os direitos humanos que são positivados na Constituição e em outros textos normativos dentro do sistema brasileiro, do ordenamento jurídico brasileiro, eles são vistos como direitos exemplificativos, ou seja, o rol de direitos previstos na Constituição, que ganham essa caracterização de serem direitos fundamentais, porque são direitos humanos positivados no texto constitucional, eles são vistos como exemplos, porque efetivamente o que se percebe é que existem outras formas de se incluir novos direitos humanos na proteção da dignidade humana, que é a base aí do pensamento do sistema brasileiro. Nesse sentido, uma das principais formas de se instituir a proteção de novos direitos no Brasil vai ser através da negociação e ratificação pelo presidente da República após a aprovação do Congresso Nacional de novos tratados que sejam protetores de direitos humanos. Essa discussão é muito interessante porque o artigo 84 da Constituição atribui, já que temos um sistema presidencialista, a noção de que o presidente da República, ao mesmo tempo que é o chefe de governo, ele também será o chefe de Estado e, portanto, responsável pela negociação das relações internacionais brasileiras. Como parte disso, é competência do presidente da República negociar tratados internacionais, entre eles tratados internacionais de direitos humanos. O momento de negociação do tratado, que faz com que o tratado se torne obrigatório no Brasil, no plano internacional, será o momento da ratificação. E, posteriormente, à ratificação do tratado, esse tratado será promulgado e publicado na forma de um decreto legislativo e passará a integrar o ordenamento jurídico brasileiro. A questão é que quando a gente pensa na análise e inclusão de novos direitos no sistema brasileiro de proteção de direitos humanos, necessariamente a gente vai ter um controle preventivo desse tratado para se entender sobre a inclusão de novos direitos, sempre entendendo aí que a Constituição brasileira, ela preconiza pela defesa da dignidade da pessoa humana através do princípio do pro homine. Então, antes do tratado ser ratificado, ele vai passar por um controle preventivo, tanto do presidente da República, que é o responsável por essa negociação, quanto do Congresso Nacional, que é responsável pela autorização de ratificação. Em outro sentido também, pode ser que na hora da aplicação dos tratados internacionais, haja um controle repressivo, no sentido de se analisar a constitucionalidade desses direitos, feito aí pelo judiciário, no caso concreto, de forma difusa por qualquer juiz ou tribunal, e de forma abstrata também é possível ser feito pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, essa questão é bastante polêmica. Por quê? Porque o artigo 102 da Constituição, inciso terceiro, a linha B, vai falar: compete ao STF precipuamente a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar imediatamente recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal.
Nesse caso, então, a gente percebe, determinado na Constituição, a competência do STF para poder fazer o controle de constitucionalidade repressivo dos tratados internacionais, e aí, inclusive, tratados internacionais de direitos humanos. Acontece que um dos pontos principais que surge como discussão nessa relação de tratados é o sentido de entender como que ficaria a inclusão desses tratados no sentido de hierarquia. Antes de chegar nessa discussão da hierarquia dos tratados internacionais de direitos humanos, é importante que a gente ainda mencione o artigo 105, inciso 3º, a linha A da Constituição, que vai falar: compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. Então, a gente teria aí um controle de constitucionalidade feito pelo Supremo Tribunal Federal e um controle de legalidade feito pelo STJ. E aí é muito importante porque a gente percebe que o próprio texto constitucional, ele se preocupa com uma substancialização, ou seja, uma efetivação dos tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Estado brasileiro e que essa observância esteja de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. Nesse sentido, o que sempre se discutiu a respeito de hierarquia de tratados internacionais de direitos humanos vinha da percepção que estabelecia, antes da Emenda Constitucional 45 de 2004, que os tratados internacionais eles sempre seriam recebidos pelo ordenamento jurídico brasileiro na forma legislativa de decreto legislativo. E que esses tratados, eles teriam uma hierarquia equivalente à hierarquia de lei ordinária federal. Acontece que com a Emenda 45 e com a preocupação dessa emenda de incluir novos direitos humanos para caracterizá-los como direitos fundamentais, ou seja, protegidos no mesmo patamar que o texto constitucional, houve uma mudança fundamental de estabelecimento de uma recepção especial para tratados internacionais de direitos humanos pelo ordenamento jurídico brasileiro, estabelecendo uma hierarquia diferenciada para os decretos legislativos que estejam recepcionando tratados internacionais de direitos humanos. Para pensar sobre isso, é importante falar sobre 2 parágrafos fundamentais para entender a hierarquia de tratados internacionais, especialmente de direitos humanos, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, de acordo com aquilo que é preconizado pela nossa Constituição. O artigo 5º, no seu parágrafo 2º, vai dizer: os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Olha, esse parágrafo ele é fundamental para a gente perceber como que a Constituição resolve deixar claro que os direitos fundamentais, ou seja, os direitos humanos protegidos pelo texto constitucional, não são taxativos, eles são exemplificativos. Porque o parágrafo 2º deixa claro para a gente que outros direitos que possam ser incluídos por meio de tratados internacionais, eles serão muito bem recepcionados pela Constituição, na sua mesma hierarquia, porque não se exclui a percepção de que novos direitos surgirão. O parágrafo 3º, que foi incluído com a Emenda 45 de 2004, ele traz ainda um mecanismo de análise não somente material, mas o estabelecimento de uma forma, através de uma forma de pedido feito pelo presidente da República de ratificação, estabelecendo que caso o quórum de aprovação para ratificação
no Congresso Nacional seja o mesmo quórum que é utilizado para emendas constitucionais, o Tratado Internacional de Direitos Humanos teria a possibilidade de ter o mesmo status, ou seja, a mesma hierarquia de uma emenda constitucional. Então, o parágrafo 3º deixa isso muito bem claro, que ele vai dizer: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. Atenção, que a gente está estudando aqui educação em direitos humanos e só os tratados que tenham como assunto, como matéria, a proteção de direitos humanos podem receber essa caracterização especial. E ali está dizendo, olha, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Como observação importante, então, olha, quando o presidente da República negocia um tratado internacional, ele negocia, ou algum representante seu, que carregará uma carta de plenos poderes, que é a procuração dada pelo presidente para representar o Estado brasileiro, né? Então, a gente vai ter lá o representante do Estado brasileiro, negocia em nome do presidente, se chega ao texto final do tratado, esse texto será assinado, mas essa assinatura não tem um valor cogente. A gente chama essa assinatura de assinatura ad referendum, porque ela depende do quê? De uma aprovação para a ratificação. E aí a ratificação é o momento no qual o presidente diz, olha, o Brasil, a partir dessa ratificação formal, ele afirma o seu compromisso de seguir esse tratado internacional no âmbito internacional de forma obrigatória. O sistema brasileiro, para permitir essa ratificação, exige que haja dentro do Congresso Nacional um trâmite em que o Congresso vai julgar e vai dizer se autoriza ou não a ratificação. E é nesse momento, se for um tratado internacional de direitos humanos, que será possível se ter o quórum de 3/5 em 2 turnos de cada casa, 2 vezes na Câmara dos Deputados e posteriormente 2 vezes no Senado Federal, com 3/5 de todos os membros, para se ter a autorização para a ratificação do Tratado Internacional de Direitos Humanos com a hierarquia de status de emenda constitucional. Então, nesse caso aqui, o que a Constituição permite é que nos casos em que haja uma discussão sobre a ratificação de um Tratado Internacional de Direitos Humanos no Brasil, se a autorização para ratificar dada ao presidente pelo Congresso Nacional passar pelo mesmo crivo, pelo mesmo quórum de uma emenda constitucional, esse tratado passa a ter a hierarquia de emenda constitucional. Atenção que ele não passa a chamar emenda, ele mesmo assim será um decreto legislativo que recepcionará o tratado tal. Essas são as suas razões. Mas, apesar disso, o que a gente vai perceber é que no status desse decreto, se ele foi recepcionado com o quórum previsto no parágrafo 3º do artigo 5º, ele terá uma recepção com a mesma hierarquia de emenda constitucional. E aí é interessantíssimo porque há uma discussão fundamental, então, sobre hierarquia de tratados internacionais de direitos humanos que nos levam a crer que existem 2 formas de analisar a questão no Brasil. A primeira questão muito importante para se perceber isso é aquilo que a Constituição define lá no parágrafo 2º do artigo 5º, que é entender que os direitos que já existem na Constituição, eles não exaurem a proteção da dignidade da pessoa humana. E por isso, uma das principais formas de inclusão de novos direitos com status constitucional para serem direitos humanos com a caracterização de serem protegidos pela Constituição, ganhando aí esse status de direitos fundamentais, a forma de se incluir esses direitos, a principal forma será através de ratificação de tratados internacionais. Por causa disso,
A emenda 45 de 2004 muda a possibilidade de se analisar a hierarquia de tratados internacionais de direitos humanos. Os tratados comuns que não tratam de direitos humanos continuam mantendo o mesmo status de lei ordinária federal. Porque lá na lei ordinária federal, a gente vai entender que os tratados comuns, eles mantém aí essa percepção. O que são os tratados comuns, professora? São aqueles que não são de direitos humanos. Então, eles continuarão sendo recepcionados por meio de decretos legislativos que tenham a hierarquia de lei ordinária federal. Entretanto, após a emenda 45 de 2004, o que a gente vai perceber é que eu vou ter lá com o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, a possibilidade de que tratados internacionais de direitos humanos que sejam aprovados para serem ratificados pelo Congresso por 3/5 em 2 turnos de cada casa do Congresso de forma sucessiva e não alternada, né? Então, 2 vezes na Câmara dos Deputados, aprovou por 3/5 em 2 turnos na Câmara dos Deputados. Depois, 3/5 em 2 turnos no Senado Federal. Se foi aprovado assim, como esse é o mesmo quórum de uma emenda constitucional, esses tratados internacionais de direitos humanos ganham a mesma hierarquia de emenda constitucional. E aí a dúvida que fica é, mas professora, e se o tratado não conseguir ser aprovado com esse quórum de emenda constitucional, mas for aprovado por uma maioria simples, o presidente fica impedido de ratificar o Tratado Internacional de Direitos Humanos? Não. O que tem se entendido, e o Supremo Tribunal Federal tem entendido sobre isso, é que os tratados internacionais de direitos humanos que não foram aprovados para serem ratificados com o mesmo quórum da Constituição, mas que foram aprovados, eles ganhariam um status intermediário entre emenda constitucional e lei ordinária federal. E, portanto, eles seriam vistos como normas supralegais, como uma espécie de leis complementares da Constituição. O que é uma norma supralegal? Na hierarquia, seria aquela vista como a que é mais importante que todas as normas e menos importante que a Constituição. Agora, esse caso é bastante polêmico, por quê? Porque toda essa discussão vinculada a essa recepção estabelecida pelo parágrafo 3º do artigo 5º só acontece depois de 2004. Porque antes de 2004 não existia previsto no ordenamento jurídico brasileiro a possibilidade de um tratado internacional de direitos humanos ganhar formalmente essa hierarquia de emenda constitucional. Mas teve um problema sério que começou a ser discutido nos tribunais brasileiros vinculados ao conhecido como Pacto San José da Costa Rica. O que é o Pacto San José da Costa Rica? É a Convenção Americana de Proteção de Direitos Humanos. Essa convenção, ela foi ratificada pelo Brasil em 1992. Então, estava muito longe de ter a possibilidade dessa convenção, mesmo sendo um tratado de direitos humanos, ser recepcionada formalmente com o status de emenda constitucional. Acontece que, então, formalmente, o que era essa convenção? Ela era a Convenção Americana de Direitos Humanos, que foi ratificada em 25 de setembro de 1992. Ela só tinha a possibilidade de ter a mesma hierarquia de um tratado comum. Então, ela era vista como uma lei ordinária federal. E tinha um dispositivo nessa Constituição que batia de frente com a Constituição brasileira. Porque quando se reverenciava a possibilidade de uma prisão civil, a Convenção Americana dizia que prisão civil só poderia ser efetivada, a prisão, para o devedor de pensão alimentícia. Sendo que a Constituição da República falava que era possível também a prisão do depositário infiel. Então, a nossa Constituição falava, olha, é possível prender civilmente
o devedor de pensão alimentícia e o depositário que seja infiel. Acontece que vem a Convenção Americana, posterior, ratificada pelo Brasil, sem nenhuma reserva, dizendo que, diferente da Constituição, não pode mais ter a prisão civil do depositário infiel. E aí, nos casos concretos, se fazendo uma discussão sobre controle difuso de constitucionalidade, muitos juízes simplesmente decidiam, sim, a prisão do depositário infiel, porque a Constituição é mais importante que o Pacto San José da Costa Rica, que tem hierarquia de lei ordinária federal. Entretanto, diante das discussões dos casos concretos e diante da visão do princípio do pro homine, ou seja, eu vou defender aquilo que é melhor para a proteção do homem, da dignidade da pessoa humana, o que começou a se perceber é que, mesmo que não houvesse a possibilidade de uma recepção como há hoje, com o parágrafo 3º dos 3/5 em 2 turnos de cada casa, naquele momento não existia essa possibilidade e posteriormente também não, porque foi em 92 que esse tratado foi ratificado. Mas começou a se entender, então, que diante do conflito entre a Constituição e os tratados comuns, ou até mesmo tratados de direitos humanos, sempre deve-se aplicar com precedência a norma que seja mais protetora do ser humano, ou seja, pro homine. Nesse sentido, o que se instituiu foi, na verdade, uma análise de constitucionalidade formal, porque aí se eu estou passando por essa questão dos 3/5 em 2 turnos e analisando o quórum, eu estou analisando formalmente a hierarquia do tratado, mas existe também uma possibilidade de análise material, que é, de acordo com o que protege mais o homem, é aquilo que eu vou aplicar. E aqui acabou preponderando a aplicação do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, que fala sobre essa inclusão de novos direitos com caráter constitucional. É importante sempre lembrar, pessoal, que quando a gente fala sobre proteção de direitos humanos no Brasil, além de se falar de um controle de constitucionalidade, eu tenho que analisar sempre a norma mais favorável para a proteção do ser humano, que é inclusive uma regra prevista na própria Constituição, parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição. Então, a análise material é fundamental e, além disso, eu preciso também examinar a questão da convencionalidade, estabelecer um controle de convencionalidade de proteção desses tratados. Porque, afinal de contas, não se pode estabelecer em momento nenhum, após ratificado o tratado, uma justificativa de não obediência, porque aquele Estado se comprometeu internacionalmente, ratificando o tratado e depois fala, olha, foi mal, eu não percebi, mas a minha legislação interna não permite eu cumprir esse tratado. Então, a visão do Supremo Tribunal Federal Brasileiro tem sido em prol do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, que estabelece essa relação de precedência da proteção da dignidade humana, entendendo que sempre se protege o máximo de direitos possíveis, né? E aí, tendo essa fundamentação. É importante ainda falar sobre o artigo 27 da Convenção de Viena de Direitos dos Tratados de 69, que vai falar: uma parte não pode invocar as disposições do seu direito interno para justificar o incumprimento de um tratado. Ou seja, se o Brasil ratificou um tratado internacional, ele assumiu o compromisso de obedecer de forma cogente esse tratado. Então, não existe a possibilidade do Brasil descumprir, principalmente um tratado internacional de direitos humanos, que faz parte da noção de jus cogens internacional. Não vai ser possível o Brasil descumprir em função da importância do cumprimento da boa-fé nas relações de tratados ratificados entre diferentes estados na sociedade internacional. E aí, diante de todas essas discussões,
e do problema da questão do depositário infiel no Brasil, que veio dessa discussão hierárquica de tratados internacionais de direitos humanos, o STF acabou determinando a súmula vinculante 25, que veio dizer é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Essa conclusão da súmula vinculante, ela não é simplesmente pela relação do depositário infiel, mas é uma discussão que nos leva à percepção de como o órgão que protege, o órgão jurisdicional que protege a Constituição brasileira, está realmente levando a sério o compromisso de efetivação dos tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil, independente dessa questão formal ou não. O que se entende hoje é que após a emenda 45, se obedece mais essa questão da formalidade, mas isso não impede que nos casos concretos a gente possa argumentar em função da cláusula pro homine e da obrigação estipulada pelo artigo 27 da Convenção de Viena de Direitos Tratados de 69, que inclusive foi ratificado pelo Brasil, a noção de que eu não posso justificar o descumprimento de um tratado internacional em função de norma interna que seja anterior ou posterior, não importa, mas que não teria o poder de desvincular o Estado brasileiro do seu compromisso de proteção daquilo que foi preconizado no tratado. E aí, quando a gente fala sobre essa noção, a gente vai perceber que a doutrina brasileira, ela então tem uma preocupação muito grande, lá no parágrafo 4º, inclusive, vai dizer, olha, o Brasil vai se submeter à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, que vai demonstrar esse compromisso brasileiro com a efetivação da proteção dos direitos humanos. Como? O que materializa esse compromisso? Primeiro, uma hierarquização material e formal dos tratados internacionais, estabelecendo aí a possibilidade de tratados internacionais de direitos humanos terem o mesmo status de emenda constitucional, o controle de constitucionalidade, já que a nossa Constituição ela é protetora da dignidade da pessoa humana como princípio fundante da defesa dos direitos humanos e fundamentais, um controle de convencionalidade, estabelecendo o compromisso do governo brasileiro em cumprir a palavra que é dada por meio das ratificações formais de tratados internacionais de direitos humanos e, por fim, e como princípio basilar das relações de proteção de direitos humanos, a premissa do pro homine. Em dúvida, aplica-se sempre aquele dispositivo que seja mais protetor dos direitos humanos, dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana. Na próxima aula, a gente continua as nossas discussões, agora falando sobre o sistema de garantias constitucionais que o Brasil coloca na Constituição, justamente para demonstrar esse compromisso com a proteção de direitos humanos e direitos fundamentais. Espero que tenham gostado da aula, sempre um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima aula.